Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 13 de agosto de 2022. E estamos introduzindo a lição de número 8 do nosso trimestre, cujo tema será Vendo o Invisível. Você já pode imaginar que a temática que estudaremos durante essa semana será sobre a fé. O texto base não poderia ser extraído de outro capítulo, a não ser o capítulo 11 da carta aos Hebreus, que diz assim, no versículo 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Esse é um dos textos interessantes a respeito da vida de um dos homens mais emblemáticos que já viveram sobre a terra. Que, aliás, eu preciso abrir aqui um parênteses e relembrá-lo, que esse homem, além de ser um homem emblemático, é um homem que passou pela experiência da morte, mas foi ressuscitado e hoje está vivendo com o Senhor na eternidade, é morador da Nova Jerusalém, um indivíduo que estabeleceu uma conexão com Deus, que a Bíblia vai descrevê-lo como um homem que era amigo de Deus, a tal ponto que ele falava e Deus lhe respondia do meio da nuvem. O texto vai dizer, nunca houve um homem como Moisés, com quem o Senhor Deus falava com a sua própria voz, e ele ouvia, e o Senhor Deus dialogava com eles, como se eles fossem, aliás, porque eles eram amigos. E um outro detalhe interessante é que ele foi o único que teve coragem de pedir para ver a face de Deus, e Deus disse, não, a minha face você não pode ver, mas eu vou permitir que você me veja pelas costas. E Deus colocou Moisés na fenda da rocha, colocou a sua mão diante da fenda, passou diante dele com toda a sua bondade, com toda a sua glória, e então, quando ele tirou a mão, ele viu o Senhor pelas costas. O único indivíduo que teve a oportunidade de ver a segunda pessoa da Trindade Divina antes da sua encarnação. Alguma coisa realmente tremenda. Um indivíduo, sem sombra de dúvida, fantástico. Mesmo tendo passado pela experiência da morte, o livro de Judas ainda vai nos dizer que o próprio Miguel, que é, cremos nós, um dos nomes utilizados pela segunda pessoa da Trindade Divina, antes da encarnação, para descrever aquele que luta em favor do seu povo. Todas as vezes que ele luta em favor do seu povo, ele mesmo veio e lutou com o inimigo pelo corpo de Moisés, então o ressuscitou dos mortos. Como Moisés conseguiu construir essa história de vitória? Bom, para podermos falar sobre essa experiência de Moisés, precisamos lembrar da definição de fé que vai aparecer em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, ou no verso 1, que vai dizer, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé, portanto, é quando você sabe que algo vai acontecer, quando você está firmemente alicerçado sobre as promessas de Deus. Então, mesmo que as circunstâncias digam que é impossível que as promessas de Deus se cumpram, você crê. Como uma criança faz em relação aos seus pais. Eu achei interessante que alguns dias atrás, o meu filho estava na escola e eu fui levá-lo de manhã, sempre que saio de casa, antes de poder ir para o escritório, passo na escola e o deixo lá às 7 horas, então vou diretamente para o escritório. Naquele dia especificamente, como eu tinha alguns compromissos na parte da tarde e viria almoçar em casa, eu disse para ele, olha, faz o seguinte, espera aqui por mim, que você pode ir tranquilo para a tua aula agora, que quando a tua aula terminar, você pode esperar que o papai venha te buscar. Todos os dias, quem o busca no final das aulas é a mãe. Mas minha esposa me contando que o que acabou acontecendo foi que no meio da manhã, algumas coisas acabaram se modificando nos meus planos, eu liguei para ela e falei assim, olha, pode buscar o Emanuel que eu não vou poder estar indo. Quando ela chegou, e o monitor mandou chamá-lo na escola, ele chegou no portão, viu que era minha esposa, voltou e se sentou no pátio e disse pro monitor, eu não vou, meu pai disse que vinha me buscar. Bom, minha esposa foi lá, conversou com ele e tal, daí ela me ligou, me colocou no telefone com ele, e ele disse, eu não vou embora, você disse que vinha me buscar, papai. E eu sei que você não mente. Bom, para te encurtar a história, ele acreditou na minha promessa. Ele acreditou quando eu disse para ele que eu viria para poder buscá-lo.
mesmo que alguma coisa tivesse acontecido no meio do caminho e eu não pudesse cumprir minha promessa naquela manhã. Me deu trabalho para poder explicar para ele que eu não consegui estar lá por causa de outro compromisso. Mas isso é fé. Mesmo que as circunstâncias externas dissessem para o meu filho que eu não poderia buscá-lo, ele continuava acreditando na minha promessa. Isso é fé. É claro que eu sou falho e vivo num ambiente completamente sujeito a circunstâncias que podem fazer com que eu não seja capaz de cumprir a minha promessa, mas o Senhor Deus nunca deixa de cumprir as suas promessas. Por isso, nós podemos sempre confiar nele, independente das circunstâncias. Por isso, o texto que serviu como base para o nosso estudo de hoje menciona que, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado pela ira do faraó, pois permaneceu firme como aquele que vê o invisível. Esse trecho da experiência de Moisés menciona que logo depois que ele tentou libertar o povo de Israel pelo poder da força e falhou, porque não era assim que Deus pretendia que o seu povo fosse libertado, não era através de uma rebelião, mas através do poder dele. Moisés tinha sido escolhido para ser o libertador, mas ele não havia ainda aprendido a confiar inteiramente no Senhor. Mas já tinha desenvolvido algum tipo de fé. Mesmo que os planos que ele tivesse estabelecido acabassem falhando, e ele agora foi obrigado a fugir da presença do faraó, o texto diz que ele o fez ainda crendo naquele que é invisível, bem como nas suas promessas. E isso fez com que ele aguentasse os próximos 40 anos, mesmo que apacentando ovelhas num ambiente inóspito, mas sabendo que o Senhor Deus tinha planos e que esses planos se cumpririam no tempo certo. E isso fez com que a fé de Moisés se solidificasse também no Senhor e o preparasse para a grande obra que o Senhor tinha a desempenhar através dele, para que o êxodo pudesse ter lugar. Tendo isso como base, nós podemos compreender aqui algumas coisas. Há uma pergunta que aparece como resumo da lição dessa semana, que diz assim: quais verdades sobre Deus podem ajudar a nos manter firmes, mesmo nas piores situações? Nessa semana, veremos algumas verdades sobre Deus. Verdades que fizeram com que Moisés permanecesse firme na sua jornada, na sua fé no Senhor Deus, mesmo que as circunstâncias dissessem que ele fracassaria. E nós tentaremos também aplicar esses mesmos conceitos, essas mesmas verdades à nossa história, para que, independente das circunstâncias, nós tenhamos a possibilidade de permanecer firmes em Deus. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama e que podemos sempre confiar na tua palavra, porque o Senhor não muda. Ajuda-nos a construirmos uma história de fé como Moisés o fez. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?